Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Fala, doutor. Que bom que toda segunda-feira eu posso dizer, fala, doutor. Falo sim, muito bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, Ponto Crítico, e agora aqui o nosso espaço Fala, doutor. Almejo para vocês uma excelente semana de trabalho, de saúde e cuidado consigo mesmo, tá? Muito obrigado. Avise aí seus vizinhos, avise aí a sua família, tio, tia, avó, todo mundo, os amigos. Avisa aí no trabalho que o Fala Doutor já iniciou comigo aí, Dr. Paulo Viesli, né? O teu médico aí do coração. Pessoal, muito bom dia mais uma vez. Estamos aí ao vivo e a cores. Quem nos quiser ver aí no Instagram, nos Facebook da vida, tá? É só nos adicionar, só dar o seu compartilhamento, o seu like, o seu joinha ali para compartilhar conosco ali. Afinal de contas, todo o nosso material está aí no Instagram do Paulo Viesli, Dr. Paulo Viesli, Instagram da Rádio Cruz Alta, também no Instagram aí do Paulinho Barcelos. Muito bom dia a todos vocês, enorme prazer estar aqui, Paulinho. Lembrando sempre que o Fala Doutor, todas as segundas, num oferecimento de Instituto Cruzaltense de Cardiologia, ICA, há 25 anos cuidando do seu coração com vários exames, tem atendimento dos profissionais e sempre aquele ambiente para você ter mais saúde na sua vida. E Laboratório Novitar, experiência, inovação no cuidado com sua saúde, também com vários tipos de exame à disposição. Laboratório Novitar. Muito bem, pessoal, o tema de hoje nós escolhemos sobre o autismo, né? Sobre esse fenômeno mundial aí que vem aí vem acontecendo, se aparecendo aí. Nós precisamos estar atento para esse fenômeno autismo, né? Que muitas pessoas não sabem, confundem, acho que a maior parte das pessoas não sabem, mas é um fenômeno cada vez mais evidente, né? Muito forte, e nós precisamos estar atento para esse problema aí, né? Paulinho, é tão crescente esse problema que, incrível que pareça, o governador Donald Trump dos Estados Unidos, lá é secretário de saúde, para nós aqui é ministro de saúde, lá é secretário, criou uma força-tarefa para que até setembro, ele determinou para que até setembro se descubra qual é a causa do autismo. Vamos ver se vão conseguir, né, essa proeza, né? Tamanha é a preocupação norte-americana, obviamente, tamanha vai ser a preocupação do mundo inteiro, e nós aqui também bastante preocupados com isso aí, né? E o bom, né, doutor Paulo, que a partir do momento que tem estudos científicos que vão pelo menos apontar algumas causas ou origens, sai um pouco dos ditos populares, né? Porque de ditos populares tem um monte, né? Isso é verdade. Me quer de louco e de médico, todo mundo tem um pouco, né? Uns mais, outros menos, né? Verdade. Tu tem esse teu lado médico também, ou tu tem seu lado louco? Totalmente, eu tenho os dois, meio a meio e com impulsividade nos dois. Eu também. Eu saio às vezes assim, a pessoa chega, às vezes, isso é todo mundo, né? Tá numa roda de mate, a pessoa fala lá uma situação, né? Eu já dou um diagnóstico, não, faz assim, assado. Eu não acredito que é desses, procura o médico, não, mas eu não receito medicamento. Procura o médico, mas provavelmente o encaminhamento será esse, né? E tu falou tudo, roda de chimarrão. Incrível como as rodas de chimarrão, um dos assuntos predileta gurizada aí é sobre saúde, né? E fica inventando moda aí. Mas pessoal, às vezes acontece, né? Acontece bastante isso aí. Pessoal, o que é o autismo, né? O autismo é um transtorno, né? Um transtorno que ocorre nas pessoas, a partir do nascimento, mas vai se manifestar um pouco mais tarde, a partir aí dos 1 ano, 2 anos, bem mais evidente, com os 3 anos de idade já se nota bem. Até os 6 meses de idade, a gente não consegue perceber bem, mas o autismo ocorre principalmente três características fundamentais no autismo, que é alterações da comunicação, né? Alterações de sociabilidade e alterações no comportamento. Eu até preparei um materialzinho para
para eu ficar coisa mais organizadinha na minha memória, né? Porque às vezes eu tenho que puxar muito pela minha memória. O autismo, ele está aí praticamente dos nossos lares. Hoje em dia é difícil uma casa que não tenha um autista, tá? É difícil, tá? Ou é um primo, ou é um sobrinho, ou é um irmão, tá? É difícil, é bem difícil, tá? Geral, um vizinho do lado, sempre tem aí uma criança autista, ou um adolescente autista, ou até mesmo um adulto autista, tá? Porque sempre tem, né? A estimativa é cada 36 crianças que nascem, uma vai ser autista, né? Isso é bastante, né, gente? Uma a cada 36, nós não sabemos muito bem, mas tem algumas coisas que sugerem por que isso está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, no ano 2000 era uma criança para cada 150. No ano 2000 era uma criança nascida viva que era autista para cada 150. Isso aí dava uma percentual aproximado de 0,67 por nascidos vivos, né? Imagina, o ano 2001 para cada 150. Passado 25 anos, mais ou menos, isso aí agora está uma para cada 36. Uma para cada 36. É bastante, gente. Isso aí é bastante, isso aí é algo assim assustador. Nós estamos agora com uma média aí de 2,78 para cada 100 crianças, né? Isso aí é bastante. Então, uma em cada 36 crianças nascidas vivas equivale 2,78. Então, passou de 0,67 para 2,78. Aumentou bastante isso aí. E por quê, né? Por que isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, se nós formos extrapolar aqui para a nossa cidade, nós temos aí mais ou menos 60 mil habitantes. Desses 60 mil habitantes, se nós pegar aí da população de 0 a 18 anos, dá em torno aí de 25% da população. 25% da população. 25% da população seria mais ou menos de 0 a 18 anos, em torno aí de 15 mil crianças e adolescentes. Se nós formos fazer aí então a estimativa, né, a estimativa de que uma a cada 36, então a gente divide aí 15 mil por 36, vai dar mais ou menos 417 crianças autistas na nossa cidade aí, né? É muita coisa, é bastante coisa. Isso vem aumentando, né? Por que vem aumentando, né, pessoal? Por que vem aumentando, né? Então, a coisa, algumas autoridades falam que há uma epidemia de crianças autistas, outras contestam isso, diz que não é uma epidemia. E o que mudou foi justamente a nossa capacidade de reconhecimento precoce de uma criança autista, né? Falar em criança autista, quem está me vendo aí no Instagram, no Facebook, eu estou mostrando aqui um cordão, um cordão colorido, feito quebra-cabeça, um cordão colorido. Esse eu ganhei da prefeitura, ganhei lá do Centro Acolher, que é o nosso centro que cuida das nossas crianças autistas, criada pela prefeita Paula Faco, que inclusive até é usado como referência no estado, do nosso Centro Acolher aqui, né? Então, esse aqui é o símbolo das crianças autistas, né? Então, quando você vê uma criança com esse cordão na rua, tá? Ela é autista, tá? Então, cuidado para reconhecer, porque muitas vezes as crianças têm comportamentos estranhos para as pessoas que não são autistas, e as pessoas acabam criticando sem saber, julgando sem saber. Então, pessoalzinho, tá? Para quem está me vendo aí na internet, no Facebook, toda criança autista tem esse cordãozinho aqui que identifica, que é bem melhor. Até ontem mesmo eu estava tomando café num hotel,
E eu estava em Porto Alegre ontem. Que chique. Não, chique não, Paulinho. Mas um cafezinho no hotel num domingo pela manhã é algo muito bom. Pois é, eu economizei o almoço. É verdade. Eu faço isso sempre quando eu viajo. Mas é um café muito bom e completo. É um cafezão, né? Sem panturra lá para evitar, para economizar no almoço. Eu estava tomando café no hotel em Porto Alegre e tinha uma criança com um grito estridente. Um grito estridente, né? Aí as pessoas logo perguntam, mas por que o pai e a mãe não fazem com que essa criança fique quieta, pare de gritar? E só pelo som estridente, eu nem cheguei a ver a criança, eu já imaginei que ela pudesse ser autista. Aí virei em direção onde a criança estava e lá eu pude notar a mãe dando o cuidado com a criança, o pai também, e a criança com o colar autista, né? Que isso aqui é fundamental, porque às vezes eles têm comportamentos diferentes dos nossos, né? E a gente tem que estar acostumado com isso, tem que se acostumar para não sair julgando aí e muitas vezes até dificultando aí o tratamento, não digo tratamento, mas dificultando a convivência, né, com uma criança autista, né? Mas enfim, então nós já vimos que Cruz Alta mais ou menos tem que ter aí as suas mais ou menos 417, então vamos botar aí de 400 a 450 crianças em média aí, mais ou menos, lembrando que todo ano vem tendo novos casos, né? Isso é importante e justamente é por isso, porque que tem esse mês aí, né? Mês de abril de conscientização, porque a identificação precoce é fundamental. A identificação precoce da criança autista é fundamental porque a partir daí começa então o tratamento e esse tratamento vai facilitar bastante. Então, o que explica esse aumento das crianças autistas? Então, em primeiro lugar, o que está facilitando, não digo que está facilitando o aumento, mas justificar o aumento é a identificação precoce, tá? Justamente os novos testes, os novos preparos, né? Os profissionais médicos, os profissionais da estratégia de saúde da família, os próprios pais, né? Os parentes já estão mais antenados quanto à presença desse fenômeno. Então, a melhora do diagnóstico precoce e maior conscientização de pais, familiares, profissionais, é o que está, de fato, fazendo com que ocorra maior número de casos, porque vem se identificando mais. Mais tempo atrás, era negligenciado isso. E quando a criança estava lá com seus 4, 5 anos, 7 anos, com bastante dificuldade, aí que as pessoas se antenavam, né? Só que aí se perdeu 3, 4 anos, muito importante na educação e no desenvolvimento da criança, né? Só fazendo um parêntese aqui para vocês, né? Para nós aqui, a criança do 0 aos 7 anos é o período de maior vulnerabilidade para a educação e para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo que é o maior período de vulnerabilidade, é o período de melhor educação e melhor desenvolvimento. Por que eu trago ao mesmo tempo vulnerabilidade e ao mesmo tempo o melhor período de educação? Porque nesse período do 0 a 7 anos, a criança ela é marcada muito pelo contato com os pais, pelo contato com a família, pelo contato com o ambiente ao qual ela vive, pelo contato dos estímulos. Então, quanto mais estímulo, melhor para a criança. Só que esses estímulos, para ser melhor para a criança, tem que ser estímulos de bom desenvolvimento e não estímulos ruins. Então, por exemplo, uma criança que tanto faz, autista como não, mas uma criança que é criada dentro de um ambiente ansioso, essa criança vai ser ansiosa, seja ela autista ou não, tá? Então, se o pai é ansioso, se a mãe é ansiosa, ou se o pai e a mãe trabalham e deixam com uma babá
ou deixam com a vizinha, ou deixam muitas vezes com a avó, os avós cuidam, né? Se a avó é ansiosa, a criança vai ser ansiosa, tá? Então, só para vocês verem que do 0 aos 7 anos é bastante delicado. Então, por exemplo, quanto mais estímulos de desenvolvimento a criança fizer, mais ela vai ser desenvolvida. Então, as brincadeiras, pintar, desenhar, brincar com as crianças, brincar no chão. Paulinho, eu fico até preocupado, bastante preocupado, Paulinho, porque hoje em dia os pais se preocupam em ficar muito mais na televisão ou no celular do que ficar com as crianças, brincando com as crianças no chão, enfim, na mesa, onde for, brincar com as crianças, aquelas brincadeiras lúdicas, brincadeiras que usa a coordenação fina, coordenação mais grosseira, brincadeiras. Então os pais ficam no celular, ali no Instagram, Facebook, sei lá o que, esses aplicativos aí, essas redes, e a criança fica ali incomodando aquela atenção. E o que o pai e a mãe faz? Pum! Bota uma tela ou bota a criança para dormir. Ou deixa a criança... 90% fazem isso. Isso é um problema, viu? É um problema. Então esse é um momento bem delicado, onde a criança, ela aprende aspectos bons, ou ela aprende aspectos não tanto bons, ou ela fica limitada, completamente limitada, uma criança limitada porque não recebeu os estímulos. E depois dos 7 anos, a criança ela se desenvolve repetindo padrões, repetindo os padrões que ela adquiriu. Se ela adquiriu bons padrões, ela vai repetir aqueles padrões. Se ela foi criada dentro de padrões ruins, ela vai desenvolver esses padrões ruins. E se ela foi desenvolvida sem padrão, sem estímulo, vai ser aquele adulto sem iniciativa, vai ser aquele adulto sem uma visão mais positiva da vida, vai ser aquele adulto que não vai ter muito estímulo para fazer as coisas. Vai ser aquele, como nós falamos, né? Desculpe aqui o termo, não quero que ninguém se ofenda, aquele indivíduo pau-mandado, né? Toda hora alguém está mandando ele fazer alguma coisa e mesmo assim ele faz errado. Por que ele faz errado? Porque ele não aprendeu a fazer, ele vai fazer errado. E também com uma dificuldade enorme de aprendizado. Tu ensina, ele faz, mas a próxima vez ele não tem a perspicácia de saber como foi feito e repetir, porque ele não aprendeu a repetir, né? Ele vai fazer de novo de qualquer jeito, aí tem que estar ensinando. Muitas vezes as pessoas se irritam. Aquele lá, cansei de explicar como é que faz tal coisa e ele nunca aprende, ele é burro. Não, ele não é burro. Ele foi limitado no desenvolvimento e ele vai continuar limitado, né? Então, é uma coisa que a gente fala muito. É muito delicado esse tema criança, gente, porque você pode criar um indivíduo muito bem saudável, do ponto de vista psíquico, né? Do ponto de vista mental, ou você pode criar aí uma criança bastante atormentada. Você pode criar uma criança problema e tu pode ter certeza, criança problema, se você criar uma criança problema, você vai ter um adolescente problema e você vai ter um adulto problema. Então, muitas vezes aí, e olha bem o que eu falei, se você criar uma criança problema, ou seja, depende muito da criação. Os pais são fundamentais nesse aspecto, do 0 aos 7 anos. Claro que, se nós pegarmos uma criança autista que tem os transtornos, isso é bem mais difícil, mas dá aí para fazer. Então, o que explica esse aumento do autismo, né? Pelo menos o aumento de diagnóstico, não necessariamente o aumento do número de casos, né? Mas o aumento do diagnóstico, então, é o diagnóstico precoce, tá? Diagnóstico precoce. Também mais critérios, tá? Existem mais critérios agora que estão sendo explicados. Antigamente as pessoas não sabiam o que era. Ah, não sei, tem problema, não sei o que é. Agora a gente já se sabe aí que geralmente é questões do autismo. Também as famílias, muitas famílias, quando notam que uma criança é problemática, uma criança não está se desenvolvendo bem,
que acontece? Muitos pais escondem esse problema, acham que não, eles escondem no sentido de negar, eles negam esse problema, né? Não, meu filho não é doente, não é doente, ele é assim porque ele é assim, ele não é doente. Então os pais negam e não levam a assistência, não levam a fazer o diagnóstico, tá? Não levam a fazer o diagnóstico. E existe aí algumas causas do autismo, né? Algumas causas do autismo, sendo que o autismo é multifatorial, não existe uma causa única. Existem algumas alterações genéticas, só que são tantos genes envolvidos que não dá para dizer que é um gene que é envolvido. Então são vários genes envolvidos, mas fatores ambientais, tá? Isso está bem nítido, fatores ambientais. Como assim fatores ambientais? Poluição, gente. Vamos lá, poluição sonora, poluição ambiental, poluição do ar, né? Às vezes o ambiente em casa é insalubre, né? Ambiente em casa é insalubre. Então vamos ver. E como assim ambiente em casa insalubre? A pessoa mora numa casa simples, de 2 ou 3 peças, e lá moram 8, 9, 10 pessoas, né? Então isso é insalubre, olha o estresse. Né? Uma casa pequena, morando 2, já pode ocorrer um estresse. Então imagina uma casa pequena, humilde, morando aí 8, 9, 10 pessoas, sendo 3, 4, 5. Uma casa pequena, às vezes com uma pessoa, a pessoa se estressa consigo mesmo. Pode ter certeza absoluta. Tu já fez o cúmulo da rebeldia, Paulinho? Sim. Tu conhece o cúmulo da rebeldia? Quer sair de casa morando sozinho? É brigar consigo mesmo. Brigar consigo mesmo, morar sozinho, brigar consigo mesmo e fugir de casa. Já fiz, só que eu voltei. A grande diferença é que eu voltei. Lembrando que nós estamos aqui com os nossos amigos, o Jonatas Klaff, aqui nos auxiliando nas mídias sociais. Um abraço para ti. Tu já fez aí o cúmulo da rebeldia, Jonatas? Não. Não fez ainda, e tu, Mari? Mara, né? Mari, já fez o cúmulo da rebeldia, Mari? A Mari é nossa estagiária da comunicação, é isso? Isso. Muito legal, jornalismo. Viu que só eu aqui sou rebelde? Né? E você já fez isso, doutor? Várias vezes. Não, então somos 2. Várias vezes, muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes. Morar sozinho, entrar em crise existencial e vou fugir daqui. Então eu saía a caminhar, ficava horas caminhando. Essas horas horas caminhando. Isso é normal, doutora? Eu acho que é. Eu acho que volta e meia todo mundo precisa entrar em choque, dar umas chacoalhadas na mente para botar em ordem. Né? Ao invés de ficar bebendo nos cantos, vai caminhar, né? Vai caminhar. Eu caminhei muito. Quando eu morava sozinho em Porto Alegre, fazendo residência médica em clínica médica, era muito puxado, tinha que estudar muito trabalho, muito plantão. Aí tu acaba não dando tempo para tua mente, né? E aí, então, volta e meia eu entrava em crise, justamente que era a minha mente querendo espaço para ela, minha mente querendo um pouco de mim para ela, para poder extravasar. Então, aí nesse caso eu saía a caminhar, ia até o Guaíba, voltava para dar uma relaxada. Que legal. Isso me ajudava bastante. Também eu comprava um livro e também ia começar a ler, lendo também, saía um pouco da medicina para ficar um pouco mais saudável. Eu, quando estou estressado, saio viajar, passear. Coisa bem boa, Paulinho. Então, muito bem. É bem isso aí. Então, assim, é multifatorial, sendo que nós temos aspectos genéticos e aspectos ambientais, tá, pessoal? Muitas vezes, assim, o ambiente é insalubre em casa, né? Ou a mãe muito ansiosa, nervosa, agitada, braba, ou o pai muito agitado, brabo, nervoso, ou os dois, tá? Isso pode gerar uma criança aí, né, intraútero ainda. Lembrando que, pessoal, toda a ação, todo o efeito intraútero repercute na criança, tá? Lá no feto, tá bom? Isso aí é importante. Olha só, isso aí é bem importante que eu estou falando. Então, você que está grávida, você que tem aí filha ou filho que vai casar, que está grávido, né, que é a esposa que está grávida, você que está gestando um nenê, né, enfim, se você
criar uma situação inóspita ao seu redor, vai refletir na criança, intraútero. Se você fuma, bebe, não faz exercício, come errado, não toma água, tem um ambiente estressado, toda hora está se estressando, toda hora está brigando, né? Isso vai refletir na criança. Se você é triste, se você está depressiva e triste na gestação, vai repercutir na criança. Repercute sim na criança. Ao mesmo tempo, o inverso, tá? Se você criar um ambiente alegre, feliz, com calma, resolvendo os problemas de maneira madura, tranquila, né? Conversando com a criança, fazendo carinho na barriga, isso repercute bastante na criança, né? Os pais aí, os homens que não têm esse contato tanto com a barriga da mãezinha, onde está o seu filho ou a sua filha, faça carinho, dê bom dia, dê boa tarde, dê beijinho, né? Fala que a criança está sendo muito bem-vinda, comece a conversar com a criança. Isso aí é fator ambiental, viu, gente? Isso aí é fator ambiental, né? E a criança se repercute. Lá dentro, lá, as pessoas acham que não, ele é muito pequeno e nem sabe o que está acontecendo. Sabe sim. As crianças, elas percebem tudo, elas sentem tudo. Elas podem não se manifestar, mas que ela sente sim. Então, a causa é multifatorial, genética, ambientais, né? E tem vários genes ligados a isso aí. E alguns fatores ambientais, como infecções na mamãe, idade dos pais, né? Os pais são muito mais idosos hoje em dia, idosos no sentido de idade avançada. Por exemplo, há uns 40 anos atrás, há uns 30 anos atrás, era habitual que a mãe tivesse aí seus 20 anos, 18 anos, 24 anos, e o pai também, tá? Geralmente aí dos 18 aos 24. Agora não. As mães e os pais são bem mais velhos, em torno de 30, 32, 33, 40. Então isso pode ser também um fator aí já da causa do autismo. Também a exposição a poluentes, tá? Um ambiente muita poluição, fumaça, ruído, né? Poluição sonora, perto de ondas eletromagnéticas, essas grandes correntes elétricas, esses grandes fios elétricos, isso gera ondas eletromagnéticas. Então, perto dessas poluições aí pode ocorrer. E também alguma coisa aí de criança prematura, crianças que nascem prematura, né? Então isso geralmente é o que nós estamos conseguindo, a ciência está conseguindo explicar o porquê da causa do autismo, né? Então ela é multifatorial e tem esses aspectos, vocês viram que é muito genérico, não tem nada pontual. Tamanha coisa também a coisa é complicada, Paulinho, como é que eu estou com o meu horário, que agora eu vou entrar, como nós vamos reconhecer uma criança autista? Nós temos mais 2 minutos antes do intervalo comercial. Então tá, então você me dá um aviso aí, Paulinho, quando eu regalo os olhos desse tamanho assim, eu tô no meu Sério horário. Mesmo? Eu regalo os olhos? Não, eu tô inventando aqui. Tá. Imaginei que poderia ter, né, uma característica assim, tipo, Eu acho que eu que me preocupo mais com o horário do que tu, cara. Eu tô sempre tranquilo, então. Mas tu é tranquilo, Paulinho. Bem tranquilo mesmo. Tu é muito tranquilo. E principalmente quando tô calmo, que nem hoje. Hoje eu tô calmo. Mas também segunda-feira, né, Paulinho? Mas uma semana curta, 4 dias, doutor. 4 dias, né? Tem o feriadão. Vem o feriadão aí da Páscoa, vem o feriadão de Tiradentes, né? É verdade, o feriadão da Páscoa aí, né? Muito bem. Mas se o senhor quiser fazer um intervalo comercial agora, para depois passar direto sem interromper, né? Então podemos fazer isso? Claro que sim. Vamos fazer isso então. O senhor manda. Eu mando. Que bom que eu pudesse mandar mesmo, viu? Mas vai lá. Pessoal, então nós estamos falando sobre o autismo, um fenômeno bem importante, tá? Nós já falamos sobre aí a incidência, a quantidade de pessoas que nascem com autismo, nós já falamos algumas características, o uso do cordão é fundamental, nós já falamos aí o porquê que muitas vezes as crianças nascem autistas, questões multifatoriais, genéticas, ambientais, principalmente o ambiente, né? O ambiente agitado, tenso, também ligados a questões aí de exposição a poluentes, crianças prematuras, pais mais velhos, uso de cigarro, bebida, droga, né? Isso tudo pode acometer aí. E agora,
depois dos nossos intervalos comerciais, dentro do Fala Doutor, nós vamos estar falando aí os 3 eixos principais, como identificar uma criança, das alterações na comunicação, na socialização e nos comportamentos. Já já nós voltamos. 9h44. Fala Doutor, no oferecimento de Instituto Cruz Altense de Cardiologia e Laboratório Novita. Já já voltaremos com Ponto Crítico. 9h50, 9h50, voltamos com o Fala Doutor na sua Rádio Cruz Alta, edição da segunda-feira, dia 14 de abril. Nós paramos aonde, doutor, quando íamos identificar, é isso? É, exatamente. Bom dia, pessoal, nós estamos voltando aí nos nossos intervalos comerciais. Você que por acaso ligou a rádio agora, sintonizou aí a Rádio Cruz Alta, nós estamos aí então falando aí dentro do Ponto Crítico, no momento aí do Fala Doutor, sobre o autismo, mesmo porque abril é o mês da conscientização da criança autista, para nós aprendermos mais com elas, e aprender mais com elas e saber lidar com as crianças autistas, tá? Porque muitas vezes não é fácil, às vezes é fácil, às vezes não é, tá? E nós estamos falando com as crianças autistas. Não tem mais nada, quero deixar um grande abraço aí, meu amigo André, tá, do Laboratório Novita. André, um abraço para ti aí, meu queridão. Tá? Muito bem, meu colega aí de trabalho aí. Pessoal, então nós tivemos agora nesse intervalo aqui algumas perguntas que eu vou responder rapidinho, mas nós vamos estar falando aí como identificar uma criança, né? Por exemplo, o seu Alberto, que é um ouvinte aí bastante assíduo, né? E as perguntas dele são muito boas, então acho que ele deve estar estudando aí, porque pelas perguntas que ele faz aí, os parabéns, seu Alberto. Ele perguntou se há diferença da incidência de autismo entre os países. Pode ser que sim, pela dificuldade ou facilidade de identificação. Os países que têm uma postura mais organizada, uma saúde mais organizada, muito possivelmente estão identificando mais. Os países que têm aí uma saúde mais precária, possivelmente menos, né? E também ele trouxe a questão aí da cor, se indígenas, pretos, amarelos e brancos, há diferença, tá? Não que se saiba, tá, seu Alberto? A princípio não tem a diferença. Também ele traz aí a importância que se fale o quão é importante o calor humano na educação, no desenvolvimento das crianças. É fundamental. Afeto para a criança é fundamental, tá? Afeto é fundamental. Tu pega aí uns pais omissos, a criança sai completamente complicada, né? Desenvolve de maneira bem complicada. Ou se tu pega aí uns pais que dão muito afeto, também acaba perturbando aí no desenvolvimento da criança. É tudo na vida, né? A vida toda é um equilíbrio. Nem muita água, nem pouca água. Nem muito comida, nem muita comida, nem muito exercício, nem pouco exercício, né? Tudo na vida aí é um equilíbrio aí, né? Mais ou menos. Sim, mas há necessidade assim de aconchegar a criança, né? Então, voltando aí, tem a Mônica Mello também fez uma pergunta para nós aqui, por que as crianças autistas são agressivas, né? Embora não todas. Né, doutor? Oi? Lembrando, desculpa lhe interromper, lembrando que a Mônica Mello está lá na Europa, né? Na Alemanha. Olha só. Paulinho, falar nisso, eu estou preocupado. Já temos notícia do nosso ex-presidente aí? Sim. Já tenho notícia. Terminou agora, nesse exato momento, eu posso mostrar imagens da Globo News, da coletiva, né? Essas são imagens da Globo News do término da coletiva, nesse exato momento, a coletiva que aconteceu com os médicos do hospital lá do Distrito Federal, né? Em Brasília, aonde tiveram aí então as informações sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem, a expectativa deles, eu vou transcrever aqui algumas situações. Um dos médicos disse que acompanha a saúde do ex-presidente desde 2018, quando ele levou a facada, e diz que esse procedimento que foi realizado ontem foi o mais complexo até agora. Foi uma cirurgia complexa,
delicada, tinha muita aderência, que são complicações desde 2018. Esse procedimento, felizmente, terminou muito bem e o resultado final foi excelente, disse o Leandro Echenique, que é o médico que acompanha aí o ex-presidente. Ele diz que todas as medidas estão sendo tomadas, ele está na UTI nesse momento, recebendo fisioterapia e antibióticos, mas o pós-operatório é complicado e prolongado, e que não há uma previsão de alta. Ele diz que a situação do abdômen do ex-presidente era hostil, várias cirurgias prévias, uma parede abdominal bastante prejudicada, e isso antecipava que seria um procedimento complexo e trabalhoso, como foi, diz o outro médico, Cláudio Birolini. E eles que, por enquanto, nos demos satisfeitos por enquanto. Mas essa primeira fase do pós-operatório, as primeiras 48 horas, são críticas. Depois das 48 horas, a gente entra em outra fase. E que não podem a população, no geral, né, ter uma expectativa de recuperação rápida, porque é uma recuperação lenta. Fizemos uma cirurgia com a ideia que fosse definitiva. Naturalmente, novas aderências vão se formar. Isso é inevitável, segundo o médico. Mas o resultado final ficou bastante satisfatório no momento. Pois é. Não é fácil, almejamos melhor aí para o nosso ex-presidente. Independente de qualquer coisa, a gente sempre tem que estar aí torcendo bem para as pessoas, tá? Para as pessoas, né? Vamos lá, então, quais são aí, nós estamos falando aí de como identificar precocemente aí uma criança autista. Lembrando que a criança autista, ela já pode, a partir dos 6 meses, apresentar alguns detalhes, né? Mas fica bem mais evidente a partir de 2 anos, 3 anos, fica bem mais evidente, né? Mas então a gente sempre vai se atentando aí, né? Por isso que é importante os pais aí, as mães, levar as crianças para fazer os acompanhamentos com os pediatras, né? Ou então ali com os médicos das ESF, os postinhos da estratégia de saúde da família. Logo eu vou fazer um programa explicando o que é o SUS e como funciona o SUS no Brasil, como funciona o SUS no Rio Grande do Sul, como funciona o SUS na nossa cidade de Cruz Alta, para vocês poderem entender o que é o SUS, como é que é essas coisas todas. Logo eu vou estar explicando. Andaram aí semana passada aí uma eu não vou chamar de artista, eu vou chamar de uma moça que cantava, também não vou chamar de cantora. Enfim, uma moça aí começou a falar mal do SUS, né? Ela podia ficar quieta, né? Calada, bem calada, que ela ia ficar bem, né? Falar mal do SUS, que é a melhor coisa que o brasileiro tem. Não deixem falar mal do SUS, é a melhor coisa que o brasileiro tem. Não tá, se em algum lugar aqui ou ali não está indo bem, vamos arrumar, mas que o SUS é importante para nós, ainda mais eu que sou médico, Deus o livre, fico louco quando falam mal do SUS, né? Enfim, quem fala mal do SUS é que não conhece. Vamos lá, então, a alteração na comunicação, tá? A criança autista, ela tem um atraso, mesmo até uma ausência de comunicação. Então, aqueles barulhos, aqueles balbúcios que as crianças fazem, aqueles sons guturrais que a criança faz quando tem aí seus 6, 8 meses, aqueles sons de grrr, 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 chamam-se de sons guturrais, né, que acompanha com a voz. Muitas crianças autistas não fazem, eles não fazem nada, tá? Chega 1 ano de idade fazendo som nenhum, tá? E tem crianças que até os 16 anos não falam nada. Então, à medida que a criança vai se desenvolvendo, então ela apresenta sons guturrais. Então, a ausência de sons de balbúcia, os sons guturrais, já é um sinal que pode estar falando, principalmente a partir dos 12 meses. Só que tem crianças mais quietas e crianças menos quietas, tá? Não vão achar aí que toda criança é autista, não é bem assim. Tem que aí observar bem, né? E a criança um pouquinho mais desenvolvida, lá para os seus 2, 3 anos, ela tem dificuldade de conversar, tanto iniciar uma fala quanto manter uma fala. Tu pode iniciando uma conversa com ela e ela para daquele assunto, ela não segue adiante.
Ela não continua uma conversa, né? Também a criança tem uso repetitivos de linguagem, ou uso repetitivos de palavras, ou uso repetitivo de frases, chamado de ecolalia, né? Então a criança começa a ter, quando se expressa, porque tem muitas crianças autistas chamadas não verbais. Elas não falam nada, absolutamente nada, tá? E tem algumas crianças que são verbais. Essas verbais, muitas vezes, ela tem repetições, usam a mesma palavra, a mesma frase, e repete. Ou então a criança, ela não usa, por exemplo, mãe, eu estou com fome. Ela usa outro termo. Ela pode usar assim, mamãe, você está com fome. Ela usa você, ela se coloca em terceiro lugar. Ela não se coloca em primeiro lugar, ela se coloca em terceiro lugar. Mamãe, você está cansada. Então ela está dizendo que ela está cansada, né? Mas ela usa outro pronome, né? Também o tom de voz é diferente, o ritmo da fala é diferente ou exagerado, tá? O tom de voz é um tom de voz bem fraquinho ou estridente. Bem fraquinho ou estridente. E às vezes uma fala muito monótona, não tem diferentes entonações nas palavras, que nem eu estou falando aqui com diversas entonações. A criança não, ela é monótona, é a mesma entonação. E às vezes, então, até ela se manifesta exageradamente, que nem essa criança que eu vi ontem, ela estava gritando no restaurante, mas ia com um grito estridente. Então ela estava se comunicando, e tu olhava, quando eu fui olhar para ela, para ver o que estava acontecendo, claro que não ia ficar olhando, né? Coisa mais desagradável ficar olhando. Então eu fui olhar o que estava acontecendo, uma questão de me certificado do ambiente. Ela estava muito que bela, comendo o pão dela lá, e entre uma mordida e outra, um berro. Então é a comunicação dela, é o jeitinho dela, né? É o jeitinho dela. Aí que mora o perigo. Alguns adultos vê aquilo ali, já vai xingar o pai, xingar a mãe, que a criança é mimada, que a criança é mal educada e faz o que quer. Não é isso. Claro que tem sim pais que não estão educando direito os filhos, que não educam, que não colocam limites nas crianças, que não apresentam os limites e que não apresentam comportamentos alternativos para as crianças, e as crianças fazem o que querem. Não, isso não tem nada a ver com autismo, tá bom? E a criança também, dentro de um aspecto de comunicação, ela tem dificuldade em usar gestos, expressões faciais, e também ela tem uma dificuldade enorme de contato visual. Uma criança autista, ela não olha nos olhos, tá? Quando vai conversar contigo, ela não olha nos olhos. O olhar dela é distante. O olhar ou é para o lado, ou é para cima, ou para baixo. Ela não está ali, ela não está te vendo. Não está ali, não, ela não está te vendo. Ela está vendo sim, mas o foco do olhar dela é de não fazer contato visual, tá? Não contato visual. Então, são crianças com dificuldade de fala, crianças com dificuldade de expressão, crianças com dificuldade de fazer a entonação, a comunicação da fala. Ela é inadequada, tá certo? Ela é inadequada. Um terceiro aspecto é a interação social. Ela perde a interação social, ela não socializa. São crianças que não se interessam por outras crianças. Você pode ver, quando tu bota uma criança perto da outra, elas vão ali, uma vai se aproximando perto da outra, vão se vendo, vão olhando. Quando tu vê, elas estão brincandinho ali, né? Na criança autista não, ela não tem menor interesse com outras crianças, menor interesse com outras pessoas. Elas são cada vez mais fechadas, tem essa dificuldade de interagir com outras pessoas, uma dificuldade enorme. Por exemplo, uma criança que é maior de idade, uma criança que tem seus 4, 5 anos, se tu estender a mão, ela pode ser tímida, ela vai ficar te olhando, ela vai ficar ali um pouco mais tímida, menos tímida, pá, chega lá e te cumprimenta. Muitas são menos tímidas, já te cumprimenta de cara. Tem outros que até dão os bracinhos para ganhar um abraço. A criança autista não, ela não dá a mão, ela não te cumprimenta.
autista não é que ela é mal educada, não é que ela não foi educada para isso. Ela tem essa dificuldade social, ela tem isso, tá? Isso é, entre aspas, natural para ela, tá? Então também a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque às vezes tu vai dar a mão e a criança não cumprimenta, tu vai dizer, ih, que criança mal educada, já vai ser hostil para ela. E ela sente essa hostilidade. Ela é sensível bastante. Ela é muito sensível, eles são muito sensíveis. E não olham muito no olho também, às não vezes. olham quase nada. Tem os que olham menos, tem os que olham mais e tem os que não olham nada. Então, assim, outra coisa, o aspecto autista, Paulinho, é que existem vários níveis, né? Vários níveis. Tem o autista bem menos caracterizado do ponto de vista de aspectos do autista, e tem autistas bastante caracterizados, muito caracterizados, levando a diversas dificuldades de cognição, de desenvolvimento mental e até motor. Tem bastante isso, sim, né? Bastante, tem muito isso. Então, também a outra ainda, dentro de um aspecto de socialização, falta de resposta ao nome. Então, assim, mesmo a criança escutando bem, interagindo bem, tu chama, ela não responde, tá? Chama, ela não responde pelo nome, que nem gato. Gato não responde pelo nome, é diferente de cachorro. Cachorro responde pelo nome. Pronto, eu falei gato e cachorro, agora tem gente que vai dizer que eu estou comparando as crianças autistas com gato e cachorro. Não, ninguém vai dizer isso. O pessoal aqui é inteligente, sabe que não é esse comparativo, é só para ter uma referência. Uma referência, pronto, acabei de viver isso aí, ó, vamos lá, né? A criança autista, ela não busca colo, ela não busca carinho, ela não compartilha momentos de afeto. Se tu colocar ela num sofá, ela vai ficar ali, tá? Ou então ele vai andar, vai fazer as coisinhas dele. Tem umas que não andam direito, né? Tem outras que andam direito, tem outras que até, muito pelo contrário, é muito perigoso. A criança perde a noção de risco, eu vou falar daqui um pouco, né? Então a criança autista, ela não busca o aconchego do pai nem da mãe, não busca colo, não busca carinho, né? Mas isso não é uma regra, né, doutor? Porque tem umas que são carinhosas também, né? Não, nada é regra, tá? Não é a regra, são mas características. São características. Sim, tem crianças que pode ter isso, essa coisa menos carinhosa, e tem crianças que isso não é problema. Então, ele vai, portanto, Paulinho, que chama TEA, transtorno do espectro autista. Por que espectro? Espectro porque é uma ampla gama de variabilidade nessas alterações, tá? E uma criança, ao mesmo tempo, ela pode ter vários comportamentos. A criança autista, ela não tem um único comportamento, ela não é padrão. Ela pode toda hora estar mudando o seu comportamento, tá? Não tem um padrão que possa assim definir bem. Ela é autista sim, mas toda hora ela está oscilando dentro do espectro, do espectro autista, né? Entendi. Então é transtorno, né? Espectro autista, certo? Também a criança autista, ela tem poucas imaginação nas brincadeiras, né? Ela tem pouca imaginação nas brincadeiras. Por exemplo, a gurizadinha que está brincando de carrinho, vai ali, pega um carro. Antigamente as crianças brincavam. Será que hoje em dia as crianças estão brincando de carrinho? Brincam ainda de carrinho ou é só celular? Brincam. Só que brincam bem menos do que deveriam. Na nossa época eu tinha dificuldade financeira, né? Então eu fazia daquelas latas de azeite antigamente, né? Botava ali, grudava ali umas tampinhas de garrafa que encontrava no lixo e estava feito o carrinho. Eu já fui mais Nutella, eu tinha bastante carrinho e coisa. Não tive dificuldades financeiras também, mas tinha bastante carrinho. Quem tem criatividade, um pedaço de pau vira um edifício, né? É verdade. E também assim, as crianças, as meninas brincando de casinha, brincando de comidinha, brincando de boneca. Então, aquela criatividade, aquela imaginação. As crianças autistas, elas perdem um pouco essa imaginação, tá? E aí, 10h09, terminou. Meu Deus do céu. Tinha que ter me avisado antes. Quando o senhor fala, meu Deus, você fica assim, fala, viesse. Aí eu vou falar bem rápido aqui, então, comportamentos mais assim, alterações no comportamento, tá? As crianças
tem movimentos estereotipados. Gente, eu vou trazer isso tudo de volta no outro programa, viu? Porque isso é muito importante, né? E as coisas eu não quero trazer assim bem correndo, que nem vou fazer agora aqui, só para nós encerrar o ciclo, para não ficar assim sem encerrar. Então, alterações no comportamento, então, principalmente comportamentos repetitivos, tá? Movimentos estereotipados, as crianças muitas vezes ficam brincando com as mãos, ficam brincando com as mãos, ou fazendo movimentos repetitivos, balançandinhos as mãos. Quem está me vendo no Instagram, nas redes sociais, vê as minhas mãozinhas brincando, movimentando, movimentos estereotipados, né? Elas têm elas criam uma rotina para elas e elas ficam restritas àquelas rotinas, elas têm dificuldade de fazer outras rotinas, ela tem interesses por objetos. Por exemplo, eu conheci uma criança que adorava máquina de lavar roupa, e ela ficava, a vida dela era em volta de máquina de lavar roupa. Então tem reações assim, né? Eu conheci uma criança autista também, que ele era apaixonado por futebol, era só futebol, tudo ali futebol. Então tem algumas coisas assim, as crianças aderem a algumas coisas, né? Seja objetos ou seja fatos, né? Ela tem reações menos incomuns, né? Por exemplo, as crianças ficam com muita hipersensibilidade ao som ou então a luzes, né? Muito som, muitas luzes, deixa as crianças bastante irritadas, né? E fascínio por partes de um objeto, né? Então, ela tem fascínio por rodinha de carro, dá um exemplo, tá? O carro dela não é tão interessante, muito mais pela rodinha de carro. E outros aspectos aí que nós vamos trazer aí no próximo programa. Gente, eu acho que eu comi o horário, nós não temos espaço para fazer 10 e 11, na verdade o senhor comeu 1 minuto e 13 a mais hoje. Então tá, pessoal, Mônica Mello, nós vamos conversar mais porque que algumas crianças são agressivas, outras não, na segunda-feira que vem, ou conforme for o feriadão, na outra segunda-feira. Certo, pessoal? Deixando um abraço aqui ao meu amigo André, do Laboratório Novitá, que fica pertinho ali da Justiça Eleitoral ali, Tribunal de Justiça Eleitoral ali. Abraço a todos vocês, muito bom dia, obrigado por essa segunda-feira que voou aqui, boa semana para vocês, Feliz Páscoa, e que as ordens crísticas, que as palavras de Cristo, que cada um tire aí o seu proveito aí, a sua evolução espiritual. Um abraço, fui pessoal, tchau.